Olá meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Então cá estou preparada para mais um Cozinhando com a Ana, tá? Eu há dias coloquei na fanpage uma foto e até um pequeno filme do meu bacalhau com natas e pedi se as pessoas quisessem que deixassem comentários para eu fazer o filme da execução. Então é assim, a nível de comentários até não há muita gente ainda não está direcionada para a fanpage, mas porque eu também não consegui arranjar um link que fosse fácil de divulgar, mas através do mail algumas pessoas manifestaram interesse em que eu fizesse a minha receita de bacalhau com natas. Ele não é nada assim de tão especial, tá bom? É a nível de sabor, mas não a nível. Eu peço desculpa pelas interrupções das mensagens outra vez. Vocês já sabem que os meus vídeos têm estas coisas, é mesmo o real e agora. E então, não é, estava eu a dizer que não é o, para além do sabor, ele não é assim algo de tão diferente do normal dos bacalhaus com natas, mas ele tem um toquinho especial e toda a gente que come diz que o meu bacalhau realmente é um bacalhau algo diferente daqueles que é habitual comer-se. Eu hoje ainda lhe vou dar um toque especial, tá? Porque vou pôr uma cobertura para além da batata, do bacalhau, das natas, etc., do molho das natas. Ainda lhe vou pôr uma cobertura diferente do que é normal, porque houve uma pessoa que me disse que costumava fazer assim. E, e portanto, vocês já são habituando aos pelinhos todos. E há uma pessoa que me disse que costumava fazer assim, e então eu vou experimentar, que é uma cobertura com queijo ralado e ovo por cima. Posso já abrir, depois vocês veem, tá bom? E é isso. Então, se querem aprender a fazer a receita e ver como é que fica depois, fiquem comigo, confiram os ingredientes necessários e a confecção, tá bom? Até já! E vamos ficando juntas. Então é assim, em primeiro lugar, separamos 400 gramas de bacalhau, tá? Eu já tenho aqui o bacalhau demolhado e isto é mais do que 400 gramas, é sensivelmente 1 kg. Eu é que, para não estragar o bacalhau, porque às vezes não usamos logo, tenho esse hábito, demolho tudo e depois o que usar, uso, e o que não usar, congelo para outra altura, tá? Então vou passar a separar a quantidade, o equivalente às 400 gramas. Se quiserem e gostarem de ter mais quantidade de bacalhau, sentir mais bacalhau entre as batatas, põem uma maior quantidade, tá? Eu esforço-me por escolher as postas um bocadinho maiores. Estas, por acaso, têm aqui muitas postas pequeninas, porque a quantidade de bacalhau que existia lá à venda era muita quantidade, e o bacalhau é uma coisa que é muito forte para o colesterol, e então normalmente nós não comemos bacalhau assim por hábito muitas vezes, tá? Isto agora é mesmo assim algo diferente, porque entretanto também tem uma pessoa que chega hoje e eu aproveito para fazer uma coisa diferente. Isto é mais ou menos a olho, tá? Eu vejo a quantidade que tenho, ponho mais uma posta e fica isto. Deixem-me só ver. Só para ter a noção do que é que vai ficar depois, porque depois aproveito e faço cozido, com batata, couve, etc. Tá bom? Então eu vou passar a separar este já não é necessário, e temos aqui o bacalhau que eu vou usar para, portanto, as 400 gramas para fazer o Neste momento ele já está numa panela com água suficiente para dar uma, não é cozer a 100%, é dar uma escalfadela. Isto até deveria ser feito quando se diz escalfar, é ter água a ferver e colocar o bacalhau lá por alguns momentos e tirá-lo para ele ficar tipo o entalado, como se diz. Mas eu prefiro mesmo cozer até metade do tempo de cozedura, porque acho que ele depois se desfia melhor, e é assim que faço, tá? Então ele está aqui na panela, já vou pôr a tampinha para cozer durante algum tempo, e quando eu pico e vejo que ele já está pré-cozido, não totalmente cozido, mas pré-cozido, passado aí tipo uns 5 minutos ou um pouco mais de estar a ferver, tem que levantar primeiro fervura, tá? Eu aí já o tiro para uma travessa e fico entretanto a realizar o resto das outras partes da Para além do bacalhau são necessárias 500 gramas de batatas que eu já cortei aqui em cubinhos. E vou passar a colocá-las numa frigideira. A frigideira estou só a aquecer um bocadinho o óleo, não convém estar muito quente, porque
O que se pretende não são batatas completamente fritas, mas é que elas fiquem só passadas no calor e que fiquem molinhas. E cá estão elas na frigideira, portanto, a passar. E depois vou mostrando como é que elas ficam no final. Enquanto trato das batatas, vou também cozendo os ovos para depois fazer. Vou colocando então num tabuleiro. Elas, algumas até estão assim com aspecto de estadinho de roda, mas elas não estão fritas, tá? Estão mesmo só molinhas. E vou colocando aqui no tabuleiro para escorrer o óleo. Depois alouram-se 400 gramas de cebola em óleo vaqueiro. Já tenho aqui num pratinho a cebola lourinha e vou passar a pôr então as camadas no tabuleiro. Uma camada de cebola, uma camada de batata, uma camada de bacalhau. E assim sucessivamente até ao final. Cá está a camada de cebola, vou passar agora a pôr a camada de batata por cima da camada de cebola. Então neste momento já tenho o bacalhau aqui todo desfiado e vou passar a pôr a primeira camada por cima da primeira camada de batata. Já está bem espalhado por cima da primeira camada de batata, ao longo do tabuleiro, tá? Convém neste caso que fique mais concentrado nesta primeira camada do que depois na segunda, porque depois por cima leva o queijo ralado, leva os ovos. E então há mais necessidade que estejamos a comer e não, para depois não sentirmos que há aquela concentração de bacalhau na parte superior e a parte de baixo é só batata, não. É bom que se misture bem e que a primeira camada, que é a de baixo, que fique também com uma boa camada. Portanto, vocês estão a ver que eu espalhei assim bem. Vamos precisar também de 2 colheres de sopa de vaqueira. Aqui vocês já estão a ver uma e aqui a segunda colher de sopa, que passamos a pôr num tachinho. Está, portanto, a vaqueira derretida ao lume, vamos mexendo. E depois, quando ela estiver toda derretida, vamos polvilhar com um bocadinho de farinha de trigo. Isto é a base do molho, tá? Vamos então agora polvilhar com as 2 colheres. Ups, desculpem. Já sei que eu nem emenda aqui o soneto, mas já está ligado com as 2 colheres de polvilhar com as 2 colheres de farinha de trigo. São 2 colheres de farinha de trigo que se deve polvilhar. Não deixar queimar, tá? Eu já pus num pratinho as 2 colheres de farinha de trigo. E já vamos. Começa a ficar assim um bocadinho doce, tá? Logo de seguida acrescenta-se 5 decilitros de leite. E vamos mexer. Logo de seguida também 1 decilitro de natas. Eu uso as natas até, normalmente às vezes nem são as mais baratas, mas as de preço razoável que estão no mercado, tá? Não compro assim umas natas muito caras. Temos o cuidado de deitar bem todo o conteúdo da embalagem, que é o equivalente à quantidade que necessitamos. E mexemos também. E agora vamos deixar ferver um pouco até ficar um tipo de um creme, portanto, algo homogéneo e mais espesso. O creme ferve, sempre vigiando um pouco para que não se pegue, nem fique todo grudado num sítio só. Vamos acrescentar a nossa segunda camada de batata. Assim, de maneira a cobrir o bacalhau anterior. O molho ainda está ao lume, levantar um pouco. Já temos a segunda camada de batata, peço desculpa, acho que comecei a falar antes de começar a gravar, sou eu mesma. E agora vamos passar a colocar a última camada de bacalhau. Assim a cobrir bem, portanto toda a área. Para ficar bem espalhado. Cá estamos com a outra camada de bacalhau. Como eu vos disse, insisti mais na primeira camada porque
Depois ao comer sente-se mais bacalhau e a parte de cima é bastante enriquecida, principalmente este que vai levar depois o queijo ralado e os ovos. E então aligerei um pouco na camada de cima do bacalhau e carreguei um bocadinho na primeira camada por cima da primeira camada de batata. Agora passo a temperar o molho com um pouco de pimenta preta. Deixa eu ver se não me cai muita, isso mesmo, uma quantidade pitadinha. E, portanto, mexo para dissolver o molho. Tá. Adiciono também um pouco de pimenta branca. Tá. Ele também, se não ficar com um bocadinho de picante, não. Nós cá em casa gostamos das coisas com bastante picante. Até às vezes não é exagerado, mas se for outra pessoa que não esteja habituada, acha que é um bocadinho exagerado. Também não fazemos com frequência porque faz mal à saúde. Portanto, o molho neste momento já está a engrossar. Além daquelas pimentas que eu pus para dar alguma cor, eu gosto de colocar um bocadinho de pimenta dos Açores, que não faz falta. Pronto, para vocês que talvez onde me estão a ver possa não haver, ela não é absolutamente indispensável, tá? Mas nós aqui que conhecemos o sabor dessa pimenta, ela penso que é feita mesmo com pimenta da terra e depois é salgada, etc. e moída. E portanto, como sabemos o sabor dessa pimenta e as propriedades dela, que ela, por exemplo, basta esse bocadinho que eu lhe coloquei para dar depois um tom mais, não digo vermelho, mas encarniçado, um leve encarniçado ao molho e ao prato. Portanto, ao bacalhau. Neste momento já temos aqui o molho com a consistência desejada. Eu não deixo ficar demasiado grosso porque depois ele acaba por ficar seco demais, tá? E o bacalhau no forno já vai secar bastante. Entretanto ele fica assim, já está com o molho de natas. Tá? Este molho depois seca todo e incorpora no restante. E vamos passar a cobrir com os ovos e com e venho vindo assim, portanto vou cortando, descasco os ovos, né? Vou cortando as rodelas finas, vocês podem ver que não tem rodelas muito grossas, e vou cobrindo toda a área do bacalhau com as rodelas dos ovos. Ainda vou voltar a fazer o resto, mas quis mostrar-vos para verem já como é que está a ficar. E já temos assim o nosso bacalhau todo coberto com rodelas de ovos. Vamos passar só a polvilhar com queijo ralado e vai para o forno. E vamos então pondo queijo ralado por cima. Eu coloco já o queijo no recipiente para, portanto, ir colocando, para depois não ficar com nem demasiado queijo, nem pouco queijo. Eu não sei, na altura não me disseram a quantidade nem de ovos, nem de, nem de queijo ralado. O que eu fiz foi, para este tabuleiro grande, como o meu tabuleiro é bem grande, coloquei 8 ovos médios. Se os ovos forem maiores, bastam 6. E se vocês também forem fazer e colocar num recipiente mais pequeno, mas que seja mais alto, portanto para a receita, para os outros ingredientes caberem, mas que seja não tão largo, mas mais alto, podem fazê-lo com menos ovos também, com 6 ovos médios. E então o aspecto final antes de ir para o forno é este. Portanto, cá está. Eu utilizei um pacote inteiro de queijo ralado. Vou já dizer-vos qual é a quantidade que ele traz. 150 gramas de queijo ralado. Foi esse queijo. Tá? Podia ser qualquer outro, mas foi este que eu comprei. E portanto agora é só colocar no forno e daqui a pouco já vos mostro o produto final, tá bom? Então é assim, meus amores, este é o aspecto final do meu bacalhau, tá? Vou mostrar mais ao pormenor. Ficou assim, portanto, como podem ver, está bem sequinho. O que se vê agora é mesmo o queijo ralado derretido por cima. Eu também estou curiosa porque nunca comi bacalhau com natas com esta cobertura de queijo ralado e ovos. E então é isso, tá bom? Tem um ótimo aspecto, deve estar delicioso.
Olá meus amores, então espero que tenham gostado do vídeo, tá? Se gostarem cliquem em gostei aqui em baixo, deem o seu joinha para ter feedback das vossas opiniões e se quiserem ver outras receitas gravadas em vídeo é só dizer, tá? Espero que estejam a passar uma ótima tarde de domingo e até o próximo vídeo. Tchau! Beijinhos!